Êxodo 20, verso 13. Não matarás. Mais uma vez, não matarás. O nosso catecismo faz essa pergunta, 135. Quais são os deveres exigidos do sexto mandamento? E o sexto mandamento, os deveres exigidos, vamos ler em uma só voz. Esforços é você se esforçar para preservar a sua vida e a vida de outros. Agora, você tem cumprido esse mandamento? Você tem se esforçado para preservar a sua vida e a vida de outro? E eu quero te dizer uma realidade. Se você é diabético e sabe que você não pode comer muito açúcar, se bem se baixar, o diabético aí come um pouquinho, então não pode comer muita, né? E se você come, você quebra esse mandamento. Segundo o nosso catecismo, esse mandamento é ter esforço de preservação da sua vida e da vida do outro. Então, se você é diabético, se você é hipertenso, eu gosto de uma comida com bastante sal, mas eu não sou hipertenso, e nem quero ser, e nem diabético. Mas se você é hipertenso, deve evitar comer muito sal. Se você é obeso, esse aí eu não posso falar, né? Deve evitar comer gorduras. E lá em casa a gente está parando com esse negócio de gordura. É só naquela maquininha que gira que o peixe não fica tão bom como frito no óleo. Mas dá mais ou menos. Você tem de evitar. Você está preservando a vida. Hoje virou um modismo adolescentes se mutilarem. É um modismo no Brasil. Quem é professor aqui tem muito, sabe bem disso que eu estou falando. A pessoa sente uma dificuldade, ó, pega a gilete e tchum, se corta. Tem brincadeiras que têm levado à morte. Então, você não tem se preocupado com a preservação da vida. Você tem quebrado esse mandamento. E a vontade de Deus é que você cumpra os mandamentos para a glória, louvor, adoração e exaltação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não matarás. E os pecados que proíbem esse mandamento? O primeiro é tirar a vida. Tirar a vida de outro ou tirar a sua própria vida. O Brasil é campeão de aborto. E, infelizmente, na igreja deve ter algum caso de aborto. Não estou falando de aborto espontâneo, não é isso não. Isso aí é Deus que deu, Deus tira. Mas é aborto provocado. Tem gente que diz assim, a gravidez foi indesejada. Eu já ouvi isso, você já ouviu? Foi indesejada para você, mas nos planos de Deus ela é legítima. Porque a palavra de Deus diz que Deus que forma o nosso ser, Ele tece no ventre de nossa mãe.
Então não foi por acaso que você engravidou. Você engravidou porque Deus tem um plano na vida de alguém que Ele mesmo desceu no ventre, no seu ventre. Então para você pode ser um descuido, mas para Deus não. Para Deus há um projeto, um plano dele aí. E quantas pessoas têm abortado? Quantos e quantos crentes são a favor do aborto? Está indo de encontro a esse mandamento que diz: não matarás. Quem tem direito à vida e à morte é Deus, tão somente. Não eu, nem ninguém. Ah, mas se legitimar, vai fechar aquelas clínicas que tem mutilado as pessoas, as mulheres. Não vai resolver, irmãos. Não vai resolver. O medo de notarem que está grávida vai fazer procurar também. Não resolve assim. Não resolve assim. Para com isso. Para de ter um pensamento contraditório à verdade de Deus, os princípios de Deus. Em nome de Jesus. Suicídio. Você não tira a vida de ninguém, mas você tira a sua própria. Quantas pessoas perderam o sentido da vida e tira a sua própria vida? Quanto isso tem acontecido? Eu vi vários testemunhos de suicídio na minha história de vida. Recentemente, infelizmente, isso tem atingido quem nunca ninguém na história pensou que atingiria: os pastores. No Brasil tem muitos pastores tirando as suas próprias vidas. E inclusive na nossa denominação também. Meus amados irmãos, é uma quebra desse mandamento. E as pessoas inventam uma série de desculpas para justificar o suicídio, e não há. Não há como justificar. Uma outra coisa, um outro pecado, que quando você quebra esse mandamento, é a ira pecaminosa. Por que a ira pecaminosa? Porque existe a ira que não é pecaminosa. A palavra de Deus diz bem assim: irai-vos e não pequeis. Então existe uma ira que não é pecaminosa. É quando você se irrita, mas se controla e não responde segundo os seus desejos carnais. Mas quando você responde segundo os seus desejos carnais, a sua vontade, os seus desejos, fica irado e irritado. Algumas vezes isso leva a amargura, a rancor, a ódio. E você é um homicida, porque você mata alguém no seu coração. Você é homicida. E talvez você nunca pegou uma arma e atirou na cabeça de alguém, ou uma faca, e furou alguém, como diz lá no Nordeste, no bucho. Talvez você nunca fez isso, mas talvez você matou alguém no seu coração. Isso é muito perigoso. Você quebra esse mandamento e isso é pecado. E muita gente na igreja, em um dia como esse, é um dia de ceia, tem quebrado esse mandamento porque não fala com alguém, odeia, não quer o bem, quer o mal do outro. Não deveria tomar a ceia. Não deveria ofertar no culto quando ofertou. Porque a palavra de Deus diz: quando vieres ofertar ao Senhor, e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele e reconcilie-se com ele, depois vem e dê a sua oferta. Então, algumas vezes, ou muitas vezes, ou muito tempo, ou vários cultos, Deus não tem aceitado o seu culto, porque você é homicida. Um outro pecado é o desejo de vingança.
Tem gente que vive em função da vingança. Ah, ele fez isso comigo, aquele desgraçado, eu vou fazer com ele. Às vezes você não fala isso, mas pensa. E fica remoendo aquela vingança. Doido para matar, para pegar, para fazer o mal. Desejo de retribuir o mal que você sofreu. O uso imoderado de qualquer coisa. O que significa isso? É o uso da comida. Tem gente que come. Isso é pecado, ferindo esse mandamento. Tem gente que usa do remédio. Hoje eu não estou conseguindo dormir, tem de tomar um remedinho. Sossega leão, para eu esquecer as minhas dificuldades. Amanhã você acorda, tem todas elas. Todas. Não mudou, não resolveu. O uso indevido de remédio faz com que você quebre esse mandamento. Mas pastor, que negócio é esse? Tudo o cara quer tomar remédio, a mulher quer tomar remédio e toma remédios indevidos. O que tem de muito é louco e médico. Todo mundo, olha, tem um negócio bom. Todo mundo dá uma receita. Você já recebeu alguma? Já. E já deu também. E já deu alguma receitinha. E o povo faz um uso indevido de remédio. Eu vou contar um negócio aqui, mas você não faça essa prática não. Viu? Tilenol em excesso gera morte. Mas não saia daqui e vá tomar não em excesso, pelo amor de Deus. E alguém me acuse, o pastor ensinou isso no culto. Tilenol em excesso gera morte. Sabia disso? Gera morte. O uso indevido de remédio, de bebidas, ou até mesmo da forma como você trabalha. Tem gente que trabalha indevidamente, não descansa o quanto deveria descansar. A sua máquina pode parar, nós já pregamos sobre isso. Isso também é uma quebra desse mandamento. Tome cuidado, em nome de Jesus. Um outro pecado é palavras provocadoras. Quantas vezes você fala coisas que não devia falar só para provocar? Quantas vezes as palavras ou a palavra que você falou foi pior que um soco? Pior que um soco bem dado. Foi pior. Não fez a pessoa ver estrelinha, se fosse nos olhos, mas magoou muito o coração. Feriu muito. A sua língua foi afiada, mais afiada do que algumas facas. E você feriu alguém com sua língua e feriu no coração. Você pode continuar ferindo e matar essa vida. E matar essa pessoa. Tome cuidado com o que você fala. Em nome de Jesus. A interpretação de Jesus Cristo para esse mandamento é interessante. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5, ele diz assim: não matarás, ouviste o que foi dito? Não matarás, verso 21. Verso 22, ele diz bem assim: eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, está sujeito a julgamento. E se você falar um insulto, você tem de ser levado ao tribunal. E todo aquele que chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Tolo, a versão original diz: todo aquele que chamar o seu irmão de inútil. E talvez você nunca chamou de tolo, mas já chamou de inútil. Isso é a tradução perfeita. Todo aquele que chama o seu irmão de inútil, que a vida do cara ou da mulher não tem sentido nenhum,
você está sujeito a ir para o inferno, queimar lá no fogo. E tem mãe que chama os filhos de inútil. Você é um inútil. Glória a Deus, uma mãe conferiu aqui com o filho. Ainda bem que o filho disse, você não chama. Você vai para o céu, em nome de Jesus. Mas tome cuidado com isso, irmãos. O que Jesus está dizendo é uma interpretação da lei, do 6º mandamento, ele interpretando de uma forma extraordinária. Ele fala da ira contra o seu irmão, ele fala do insulto da palavra maldita contra o seu irmão, e depois diz, quando você chama o seu irmão de inútil, de fútil, você é merecedor do inferno. As 2 primeiras vezes ele diz bem assim, você tem de ser levado ao julgamento, ao juízo. Mas se você faz isso, você merece o inferno. Jesus Cristo está interpretando aqui, está dizendo assim, olha, não fique irado contra o seu irmão e faça com que essa ira se transforme em um rancor, em um ódio. Não faça isso. Não fale palavras duras, desnecessárias. Use a sua boca para abençoar, para bendizer. E não fale que a vida dele é inútil. Sabe por que Jesus Cristo diz isso? Porque Deus faz toda a vida com um propósito bem determinado. Então, aquele que você acha que é um inútil, Deus tinha um plano extraordinário. E se você diz isso, o Senhor Jesus está dizendo, o inútil é você, que só serve para ser lançado no fogo, no inferno. Tome muito cuidado com isso. Quando nós lemos a epístola de 1 João, ele cita de uma forma extraordinária esse mandamento, declarando com todas as palavras que você é homicida quando odeia o seu irmão. Todo que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Sabe o que é a vida eterna permanecendo nele? Está dizendo assim, não tem Jesus Cristo na vida. Porque quem tem Jesus vive eternamente. E quem odeia o seu irmão não tem Jesus Cristo. Aí você está pensando, pastor, eu já tive momentos assim. Como você está hoje? Talvez você está aqui, meu irmão, e você realmente já matou alguém com arma de fogo ou com a faca. Talvez você está aqui e está ouvindo que esse mandamento é que você tem de se esforçar para preservar a sua vida e a vida do outro. E você talvez se esforça para preservar a sua vida, mas você não está nem aí para a vida do outro. Não se importa com o outro. Então você está quebrando esse mandamento. Você entende que a interpretação de Jesus Cristo a esse mandamento é que você tem de tratar o seu irmão com amor, não com ira, não com ódio, não com palavra que venha destruir, não com insulto, mas que você possa amar. E quando você não faz isso, você não pertence ao Senhor Jesus Cristo. O contrário desse mandamento é a vida. E só tem a vida em Jesus Cristo. Mas talvez você já foi um homicida, já matou alguém com a arma de fogo, com a faca ou com palavras. Eu quero te dizer em primeira mão, Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele falou em primeira mão a um homem que tinha matado alguém, Moisés. Moisés tinha matado um homem. E Deus, agora no decálogo, diz assim, não matarás. Deus está dizendo a Moisés, olha, não importa o que você fez, o que você cometeu, mas o mandamento é este, e você deve cumprir.
o que você fez no passado, sem nenhum conhecimento meu. A minha graça te basta para te envolver e transformar e fazer de você um instrumento na minha mão, como Moisés fez. Foi. Talvez você já matou alguém com suas palavras. Tudo pode ser mudado através da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Deus está aqui nesse lugar. Ele pode refazer a sua história. Pode escrever a sua história de uma forma muito especial. Em Jesus há perdão para você. Em Jesus há mudança de vida. Em nome de Jesus. Se você não tem tratado as pessoas como devem ser tratadas, você pode mudar a partir de hoje. Ou se você já matou alguém, você pode mudar o seu pensamento e se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ele está nesse lugar. Ele quer que você se esforce pela vida, pela sua e pela do próximo. Ele quer que você ame com intensidade. E em vez de falar palavras que venham a destruir, começa a falar palavras que venham a edificar a vida do seu irmão, em nome de Jesus, da pessoa que te persegue. Aprenda a amar aqueles que vos perseguem, diz o Senhor Jesus, e orem por eles, em nome de Jesus, para que a sua vida seja uma bênção na terra e você possa desfrutar da morada celeste nos céus. A vida eterna é ter Jesus Cristo, e não há ninguém que possa se esforçar pela vida, a não ser só quem tem Jesus Cristo no coração. Independente da sua situação de vida, Jesus Cristo está aqui e pode mudar a sua história, em nome de Jesus. Amém?